Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa muita gente curiosa, ufologia. Comigo no estúdio está o professor de História Marcos Kuznick, que é, já há muito tempo, um investigador de fenômenos ligados à ufologia. Professor, bem-vindo. Obrigado, Ney. Obrigado pelo convite para falar desse tema aí tão instigante e tão polêmico, né? Tão polêmico. Novamente, obrigado pela sua presença e obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, ufologia. Comigo no estúdio, o professor de História Marcos Kuznick, que é um investigador de fenômenos ligados à ufologia. Professor, eu sei que o senhor se uniu a outros dois grandes intelectuais e montou um grupo de estudos relacionados ao esoterismo, de uma forma geral. Exatamente. E esse grupo vem promovendo uma série de atividades no Paraná, que antes não existiam. Uhum. Entre esses eventos que vocês estão promovendo, nós temos dentro de pouco tempo um seminário de ufologia. Isso. Na verdade, Ney, eu me interesso pela ufologia desde meados dos anos 80, né, desde a minha adolescência, e acompanhei esse tema com alguma assiduidade. Depois acabei me afastando da ufologia, me dedicando à investigação de outros temas, até porque a própria ufologia passou por uma espécie de crise, né? A gente já vai falar disso daqui a pouco, mas o interesse se reacendeu e a vontade de investigar esses fenômenos de uma forma com a veia mais historiográfica, mais jornalística, mais investigativa. E por isso a gente acabou unindo forças com nossos amigos, o Jamil Salum Júnior, que é de Ponta Grossa, está em Curitiba, que tem uma formação de jornalista também, o Márcio Slompo, que também é jornalista, e nós resolvemos criar um canal no YouTube, chama Realidade Fantástica, quem quiser é só digitar Realidade Fantástica no YouTube, e dedicar esse canal a esses assuntos ligados ao esoterismo, ao ocultismo, às chamadas paraciências, à parapsicologia, aos processos de cura alternativa, enfim. E entre todo esse grupo de assuntos assim tão instigantes, entrou novamente a ufologia. Com o passar do tempo, a gente percebeu que a dimensão, o impacto cultural da ufologia, no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, aquilo que ela mexe com a imaginação das pessoas, aquilo que ela implica filosoficamente, ela é tão grande que não poderia mais ser um assunto que nós deveríamos ignorar. Então nós resolvemos retomar a investigação em cima dos fenômenos ufológicos, eu já havia retomado há algum tempo, e estamos lançando, nós vamos promover entre os dias 6 e 10 de novembro, agora desse ano, o primeiro congresso brasileiro online de ufologia e vida extraterrestre. Então vai ser um congresso 100% online, gratuito. Para quem quiser conhecer, é só digitar UFOnline, só ufonline.com.br, cadastrar seu e-mail e você já vai poder participar. A gente acredita que vai conseguir colocar em torno de 20 palestras que podem ser acompanhadas gratuitamente aí durante os dias 6 e 10 de novembro. Então, é um assunto fascinante, é um assunto que ele tem implicações filosóficas, religiosas, sociológicas, e por isso mesmo tem tomado bastante atenção do nosso grupo de investigações. Professor, veja, quando a gente fala de ufologia, nós passamos por um processo de como eu posso dizer, dúvida consistente. Sim. Por quê? Porque simplesmente, e conversávamos sobre isso antes de iniciar o programa, tem muito maluco no meio. Tem. Né? Então, assim, é uma expressão popular que eu estou usando, mas ao mesmo tempo existem fenômenos que são consistentes. Ou seja, existem relatos de pilotos, que são pessoas sérias, em pleno estado de lucidez, ninguém põe
pelo menos ninguém em sã consciência põe um doido suicida pilotando um avião. É verdade. E pessoas respeitadas em seus meios que relatam fenômenos que no mínimo carecem de uma explicação mais adequada. Nós sabemos que dentro de organizações militares, uma série de inventos muito similares ao que nós chamamos de discos voadores, por exemplo, chegaram a ser testados e nunca foram aprovados, ou não foram adiante por questões de aerodinâmica. Existem vários estudos nos Estados Unidos que já foram revelados, porque infelizmente não funcionou. Não significa, vamos sair da questão do disco propriamente dita, que não existam outros experimentos militares mantidos em segredo. Então a ufologia, ela olha, eu acredito, e eu queria que o senhor me corrigisse, primeiro para o fenômeno em si, e daí depois para a investigação da vida extraterrestre. O que caracteriza um fenômeno ufológico? Então, quando nós falamos em ufologia, na verdade a gente está se referindo a um termo muito abrangente, é um termo guarda-chuva. Stricto sensu, nós poderíamos dizer que ufologia, ou ovnologia, que é um aportuguesamento, né? Então, UFO o que é? Unidentified Flying Object, ou em português, objeto voador não identificado. Olha, essa é uma definição extremamente precisa. É um objeto, ele é voador, aparentemente está planando, voando, e ele é não identificado, porque ele não pode ser identificado. Você não pode a priori dizer que aquilo é um avião, é um balão, é um helicóptero, é um satélite, é um pássaro, ou qualquer coisa que normalmente estaria voando. Então, veja bem, entre eu afirmar que eu vi um OVNI, que eu vi um objeto que parecia ser algo real, que ele era voador e que eu não consegui identificar, e eu afirmar que esse OVNI é uma nave extraterrestre, vai um salto gigantesco. É verdade. Né? Eu vi vários OVNIs, mas nenhum deles eu, pessoalmente, posso afirmar que seja uma nave extraterrestre. Né? O que eu vi? Vi objetos, eram voadores e eu não sei o que era. Né? Então, a princípio, eu não posso dar esse salto de dizer, não, só porque eu vi ele é um OVNI. Até porque... Um OVNI não, uma nave espacial. Uma nave espacial, né? dizer que é uma nave espacial. Mas o que acontece é o seguinte, nós temos que entender como que se deu a gênese desse conceito, Ney. Veja, no final do século XIX, a ideia, que já era uma ideia que vem do Renascimento, vem da Revolução Científica, a ideia da pluralidade de mundos habitados, ela era uma ideia cada vez mais aceita. A sociedade em geral e várias correntes filosóficas começaram a aceitar com mais facilidade isso que é usado até no senso comum para justificar a presença de supostos alienígenas. De dizer o seguinte, olha, o universo é tão grande, tão vasto, tão múltiplo, que seria impossível que outros mundos não fossem habitados e lá não tivesse desenvolvido algum tipo de vida inteligente. Esse é um ponto. É um ponto que é do senso comum e que eu concordo. Né? Particularmente eu concordo. Quer dizer, a vida deve ser um fenômeno universal. Porém, nós geramos outro problema. Essas formas de vida teriam condições, interesse ou motivação de atravessar os vácuos estrelares e nos visitar? Pois bem, durante o fim do século XIX, a ideia de que nós poderíamos estar sendo visitados, ela ganha força. Ganha força em dois campos. Primeiro, na ficção científica, do fim do século XIX, com Júlio Verne, e um trabalho fundamental para isso também foi a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, e a ideia de que havia vida em Marte. Essa ideia de que havia vida em Marte, ela também era muito popular a partir de 1870, 1890, com a observação dos chamados canais de Marte. Então, primeiro foi um astrônomo italiano que, ao começar a examinar a superfície de Marte através de um telescópio, ele detectou algumas estruturas na superfície de Marte que ele chamou de canais. E que, posteriormente, um astrônomo muito famoso, que foi a quem descobriu até o planeta Plutão, no 1929, 1930, que foi o Percival Lowell, um astrônomo americano, ele defendia a tese de que os ditos canais de Marte eram construções artificiais. Ou seja, que no nosso planeta
vizinho, ali havia uma civilização. E a Guerra dos Mundos, do Wells, fez grande sucesso, e é um case, inclusive, depois do que aconteceu nos anos 30, quando essa mesma Guerra dos Mundos foi transmitida no formato de radionovela nos Estados Unidos pelo H.G. Wells, que causou pânico na população americana, porque ele começou a narrar a Guerra dos Mundos, mas de uma forma como se fosse uma cobertura jornalística. E as pessoas, essa era de ouro do rádio dos Estados Unidos, quando elas ligavam os rádios e deram no meio da transmissão, elas acharam que aquilo era verdade. Então gerou pessoas que fugiram do campo para a cidade, da cidade para o campo, porque acharam realmente que o planeta Terra estava sendo envolvido por marcianos. Juntamente com outras peças de ficção científica, etc., e o avanço, digamos, desse pensamento de que a vida no universo é abundante, que surgiu essa ideia. Sim, de alguma maneira, nós podemos estar sendo visitados por seres advindos de outros mundos. Então, esse é o início. Outro ponto fundamental do início da moderna mitologia dos discos voadores foi uma série de avistamentos que aconteceram nos Estados Unidos nos anos de 1890, do que eles chamavam de dirigíveis fantasmas. Eram objetos luminosos que apareceram na costa oeste americana e que foram reportados amplamente em jornais durante aquela época. Muita gente acusou que se tratava do que se chamava na época nos Estados Unidos de yellow journalism, né? Jornalismo amarelo, coisa para vender jornais, mas o fato que repercutiu bastante. E houve uma nova onda dos tais dirigíveis fantasmas em 1913, se não me engano. Então, Ney, o início do século XX ela traz essa nova ideia. Essa ideia de que seres, inteligências, munidas de algum tipo de tecnologia, poderiam chegar à Terra. E aí começa a moderna mitologia dos discos voadores. Isso vai ganhar um impulso muito maior no ano de 1947, quando um piloto americano no estado da Idaho, chamado Kenneth Arnold, esse piloto civil, ele estava pilotando o seu avião, ajudando nas buscas de um outro avião que tinha desaparecido, e ele observa 9 objetos voadores em formação. E quando ele reporta o acontecido, ele chama eles de flying saucers, que é pires voador. Aqui a gente chama, no Brasil nós chamamos de disco voador, mas na língua inglesa se chama pires voador. Em espanhol também é platos volantes, também são pratos voadores, que eu acho que ficou esquisito em português, daí o pessoal colocou disco voador. E a partir daí começa a moderna mitologia dos discos voadores. Então, de lá para cá, nós podemos entender o fenômeno ufológico como um fenômeno de algo que, isso é a nossa avaliação, de algo que realmente está acontecendo, de um fenômeno cultural e também de um reflexo de uma necessidade primordial da humanidade, de uma necessidade antiquíssima de buscar o fantástico, né? E a mitologia, a moderna mitologia dos discos voadores, ela vai de encontro também a essa nossa necessidade, talvez substituindo, né, ou entrando nisso que antes, nas antigas civilizações, era o culto dos heróis, dos anjos, dos seres fantásticos. Hoje ela se encontra representada na nossa sociedade com a moderna mitologia dos discos voadores. Dito tudo isso, Ney, eu diria o seguinte, já entrando numa polêmica que é muito interessante. Há algumas pessoas que querem que a ufologia tenha o status de ser uma ciência. Esses dias conversando com um ufólogo, eu perguntei, poxa, o que você gostaria? Eu gostaria de ter reconhecimento acadêmico. Eu não penso assim. Eu acho que a ufologia, ela não é uma ciência, ela é um campo de interesses. As pessoas que estão dentro desse interesse, dos discos voadores, de supostos alienígenas, elas estão por as mais diversas razões possíveis. Há pessoas que fazem investigações factuais, tentam buscar fotos, filmes, relatos, fazem medições, visitas a campo,
né, faz uma investigação que a gente classificaria mais como jornalística, né, no sentido do bom jornalismo, ou mais científica, no sentido que usam parâmetros de investigação mais técnicos. Mas também no meio você tem uma celeuma de crenças religiosas, frustrações, imaginações e principalmente uma grande e imensa quantidade de oportunistas. Então é muito fascinante a gente tentar deslidar todo esse universo muito complexo e tentar encontrar o que existe de verdade dentro de todo esse processo da ufologia. Por isso que eu digo, a ufologia, né, retornando, ela é um campo de interesses. E as pessoas se dirigem a esses interesses com as mais variadas abordagens. Claro que algumas pessoas elas já procuram simplesmente aquilo que elas já acreditam a priori. Como eu costumo dizer, para quem tem um martelo na mão, tudo parece um prego. Então o sujeito vai olhar lá uma luz se movendo no horizonte, ele a priori já vai dizer, não, trata-se de uma nave espacial. Mas eu acredito que, mesmo que nós filtremos todas as pessoas mal intencionadas, filtremos todas as pessoas fanatizadas, filtremos todas as iniciativas que tentam investigar o fenômeno de maneira superficial, ainda assim, resta uma quantidade muito grande de casos e principalmente de perguntas que merecem toda a nossa atenção. Merecem a atenção da investigação jornalística séria, merecem a investigação científica, não dogmática, mas uma investigação científica séria. E principalmente o bom senso para tratar com isso. Não podemos, agora, jogar a água do banho com a criança dentro. Simplesmente nós, olha, ufologia é maluquice. Não é. Em muitos casos é. Mas eu posso garantir, né, que nesses anos e acompanhando, nós percebemos que realmente existem muitos casos sem explicação, ou que a única explicação plausível ela é muito diferente de uma explicação convencional. Professor, existem alguns fenômenos que ganharam apelo, fenômenos ligados à ufologia, que ganharam apelo midiático, sim, internacional. Sim. O mais famoso, eu ainda acho, é aquele relativo à Área 51, sim, e principalmente o episódio de Roswell, se não me engano, no Novo México. Isso. O que aconteceu no Novo México, afinal? Bom, está fazendo 70 anos, né, do incidente em Roswell. Inclusive, nós entramos em contato para esse nosso seminário com o Dr. Stanton Friedman, que é um investigador em primeira mão dos eventos de Roswell. Esse evento ele acabou caindo um tanto em desgraça junto ao público nos anos 90 devido a um grande desserviço, que foi aquela famosa autópsia do ET. Talvez muitos que acompanharam o programa, saiu no Fantástico, inclusive, que o que aconteceu foi o seguinte, com um grande estardalhaço foi anunciado na mídia que seria apresentado uma filmagem da autópsia de um dos corpos resgatados do incidente, né, em Roswell, no Novo México, no ano de 1947. Pois bem, o incidente em Roswell, para quem não sabe, é uma cidade no interior do estado do Novo México, é um local onde existe uma base militar, existiam ali inclusive bombardeiros mobilizados para a Segunda Guerra Mundial, e numa fazenda próxima teria havido a queda de um disco voador. E ao se aproximarem, segundo a mitologia, né, os relatos da época, teriam sido recolhidos partes dessa nave e os corpos, principalmente dos ocupantes. O que se seguiu nos anos seguintes foi uma verdadeira guerra de informação contra informação, tentativas do governo americano de desmentir, de dizer que realmente tinha sido apenas um teste militar ou a queda de um balão meteorológico. Anos depois, já nos anos 90, apareceu essa famosa autópsia do ET, que qualquer pessoa com um pouco de bom senso ou um mínimo de conhecimento médico já descartaria como uma coisa totalmente montada. O fato que nós temos é que realmente aconteceu alguma coisa ali em Roswell. Aconteceu, porém, tudo que se gerou em cima disso acabou desacreditando demais o fenômeno. Então, o Dr. Stanton Friedman, ele escreveu um livro chamado The Day After Roswell, acho que não tem publicado em português ainda, dando detalhes de o que teria realmente acontecido
no deserto do Novo México. Mas a gente vai retomar daqui a pouco, né, por exemplo, o caso Varginha, que eu considero que é algo que aconteceu no Brasil e que é maior até que o caso Roswell. Sobre a Área 51, esse é um outro grande elemento do folclore da ufologia. A Área 51, ela foi criada com uma pequena base próxima a uns 100 quilômetros da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, como uma pequena base para desenvolver tecnologias ligadas principalmente à parte aeronáutica dos Estados Unidos. Logo que se inicia a Guerra Fria, se deflagra a Guerra Fria com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética começam uma verdadeira corrida no desenvolvimento de armas capazes de penetrar no espaço aéreo dos seus inimigos, etc. E a Área 51 era um desses locais. Um dos projetos, e foi uma área que cresceu muito, porque o governo foi desapropriando muitas áreas, etc., e acabou se tornando uma base bastante grande. O principal projeto desenvolvido na Área 51, até onde se sabe, é dos aviões com capacidade stealth, com capacidade de voar com uma mínima assinatura no radar. Na verdade, os chamados aviões invisíveis, né, eles são visíveis, mas eles seriam de alguma forma invisíveis aos radares. Tem gente mesmo que diz que esses próprios aviões teriam sido construídos com tecnologia alienígena. Na verdade, eles foram construídos com uma tecnologia desenvolvida por um matemático russo para refletir as ondas de radar. E esses testes eles eram tão sigilosos, que quando algum desses protótipos ia levantar voo, o pessoal da manutenção, da cozinha, do expediente da base era trancado num refeitório para que o piloto levantasse, pousasse e ninguém visse. E os voos eram feitos ou muito pela manhã, né, geralmente na madrugada ou à noite. E toda a população do entorno viu, e muitas pessoas chegaram a fotografar esses aviões de aparência nada convencional. Para quem já viu um avião daquele, ele é um chamado formato asa voador, um Delta, né, um formato que não lembra em nada as aeronaves convencionais. Isso começou a instigar, ligado a todo o processo de secretismo que envolvia os projetos, não só dos aviões de tecnologia stealth, mas de outros armamentos que estavam sendo desenvolvidos na Área 51, de que ali poderia efetivamente ser um local também usado pelos americanos para ocultar evidências, já que é uma área gigante, de alta segurança, também para ocultar eventuais evidências de que os americanos estariam ocultando do fenômeno OVNI. Não é de todo implausível, né, porque a gente sabe que tudo que envolve informações sensíveis dentro dos governos, eles são envolvidos em grande secretismo. E isso é uma coisa normal, corriqueira para as forças militares. Né? Se toma todo esse cuidado com armas tradicionais, imagine se você tivesse uma informação sensível, obviamente que pela lógica que operam as Forças Armadas, essa operação ficaria muito secreta. Então continua sendo um grande ponto de interrogação, um ponto de peregrinação, eu até diria, né? Muito comum que as pessoas viajem até aquela região, tirem fotos ali ao lado da placa da Área 51, e há muita literatura sobre o tema. Mas o certo é que nós sabemos é que sim, projetos secretos, mas possivelmente de natureza militar, foram e são ainda desenvolvidos nessa base americana. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo, voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, ufologia. Comigo no estúdio, o professor de História Marcos Kuznick, que também é investigador de fenômenos ligados à ufologia. Professor, eu gostaria de tocar num assunto que ficou pendente do bloco anterior. O senhor falou que o caso de Varginha, em Minas Gerais, é maior do que Roswell, no Novo México. Eu fiquei intrigado com isso. Por quê? Pelo número de testemunhas do caso, pelo número pela sequência dos acontecimentos e pelo desfecho dos acontecimentos. Veja, no caso de Roswell, no Novo México, a gente teve uma quantidade de pessoas fora daquele meio muito limitada.
E o incidente em Varginha, que aconteceu no dia 20 de janeiro de 1990, ele foi testemunhado por praticamente toda parte, toda a cidade. Sabe que Varginha é uma cidade geralmente menor que Ponta Grossa, e todo mundo viu a intensa movimentação rumo ao hospital no centro da cidade, mobilizou para dar busca às supostas criaturas, soldados do Corpo de Bombeiros, soldados da Polícia Militar, e muita gente pode pensar, mas tá, quem já viu o caso Varginha já deve ter se perguntado, mas que tipo de criatura é aquela? Como que... Essa é sempre a questão. Será que os seres extraterrestres, possivelmente inteligências que dominam uma tecnologia superior, eles vão atravessar os vácuos estelares para serem encontrados de cócoras num terreno baldio em Varginha, interior de Minas Gerais, por 3 crianças? Bom, a questão é o seguinte, a tudo que parece, quando surgiu aquele caso, o pessoal descreveu as criaturas, causou muito estranhamento para todos que acompanham a ufologia, porque a criatura em si, descrita pelas testemunhas, ela não se parecia em nada com tudo que havia sido visto, a não ser de ser um formato humanoide, pequeno, com a cabeça grande, mas ela tinha aqui, pela descrição de todos os envolvidos, 3 protuberâncias na cabeça e uma série de características que não batiam. Isso dentro da ufologia se costuma dizer o seguinte, que eles não são, essas criaturas com esse comportamento tão esquisito, eles não seriam de fato os próprios seres alienígenas inteligentes, mas seriam uma espécie de animais espaciais. Aquilo que caiu em Varginha foi a carga da nave. Foi a carga da nave. Não eram uma, mas 3 criaturas. Uma das criaturas foi levada para o hospital e várias pessoas saíram à cata dessa criatura em Varginha. Inclusive, o evento mais interessante, mais bizarro para mim, ligado ao caso, foi de um policial militar chamado Marco Eli Xerez, que eles pegaram um Fiat Uno da Polícia Militar e saíram à cata da criatura. Em determinado momento, cruzando uma estrada, eis que essa criatura está passando a estrada, o Marco Eli Xerez sai, agarra a criatura pequena, ele agarra sem luva, sem máscara, sem nada, e vai para o banco de trás do Fiat Uno e manda tocar para onde estava acontecendo a operação. Essa criatura é levada para o hospital e o soldado em pouco tempo morre. Ele lavou lá a mão com álcool, qualquer coisa, mas aparentemente o relato é que a criatura cheirava muito mal, estava coberta de uma substância, etc. E ele morre e até hoje não a morte dele é inconclusiva. Né? Ele não respondeu aos tratamentos antibióticos, a natureza da doença é inconclusiva. Então, eu digo que esse evento é maior do que Roswell, porque depois envolveu outras pessoas, tanto que avistaram a criatura, militares ligados à Escola de Sargento das Armas em Três Corações, pessoas que estiveram envolvidas no transporte. Segundo o que foi levantado, esse material foi levado até o aeroporto de Campinas, no estado de São Paulo, Campinas. Um dos médicos que teria tido acesso às criaturas seria o Dr. Badam Palhares, um legista famoso e polêmico, que participou também da autópsia do PC Farias, ex-tesoureiro de campanha do ex-presidente Collor, que também morreu em circunstâncias bastante misteriosas. Mas não ligadas à ufologia. Não ligadas à ufologia, mas houve na época rumores de que o trabalho dele como perito foi colocado em questão e que todo esse material teria sido embarcado para os Estados Unidos. Então, o caso Varginha, ele, em termos de testemunhas, ele é maior que o caso Roswell, na minha avaliação e na avaliação de muitos ufólogos, pela quantidade de evidências que ele deixou. Está fazendo aí 26 anos, né, 27 anos do caso, e ainda repercute, ainda há muita investigação sobre esse tema. É um caso emblemático da ufologia mundial.
Em relação ao Brasil, existe algum outro evento que mereça destaque dentro da ufologia? Existem vários eventos. O Brasil, Ney, ele é um dos países do mundo onde a atividade ufológica ela é mais intensa. Tanto a atividade ufológica legítima como a atividade ufológica picareta, né? Então, como eu digo, a atividade ufológica picareta, a gente vê que abundam aí gurus, falsos contatados, pessoas que querem vender livros, montar seitas, né, alegando que... imagine quem nos assiste que de repente eu desapareço aqui de Ponta Grossa, me escondo ali num sítio aí da família lá em Prudentópolis, né, mas na verdade eu digo que fiquei um tempo na Serra do Roncador, volto com longas barbas dizendo que fui contatado por uma inteligência alienígena e começo a pregar qualquer coisa. Olha, isso infelizmente é muito normal. No mundo todo, no Brasil também existe. Mas no Brasil existem muitos casos que foram investigados de forma jornalística, de forma técnica, e entre eles a gente pode citar, por exemplo, o caso que aconteceu em 84, chamado A Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Isso nem demandou de muita investigação, porque, na verdade, a mídia acabou repercutindo esse caso de maneira incrível. Quando a aeronáutica conseguiu radarizar 19 objetos no espaço aéreo brasileiro, deslocando a altíssima velocidade. Isso provocou a decolagem de caças da Força Aérea Brasileira, da base de Anápolis, em Goiás e outras regiões. Outros aviões civis e também visualizaram e reportaram. Foi uma verdadeira loucura. Uma das falas do rádio operador de radar diz: senhores, bem-vindos à noite oficial dos OVNIs no Brasil. Isso motivou até uma fala do ministro da Aeronáutica na época, onde ele confirmou que esses pontos foram radarizados, né? Então, existem outros fenômenos interessantes. Por exemplo, foi uma investigação disparada nos anos 70 pelo próprio Exército Brasileiro, chamada Operação Prato. A Operação Prato ela foi investigar uma série de atividades que estavam acontecendo no interior do Pará. No interior do Pará estava um fenômeno que os locais chamavam de fenômeno chupa-chupa. Eram objetos pequenos, na ufologia o pessoal diz que são sondas, né? Pequenos objetos que paralisavam as vítimas e sugavam uma certa quantidade de sangue. O Exército Brasileiro tocou essa operação, portanto foi uma investigação oficial para tentar investigar, afinal de contas, o que estava acontecendo. Muitos desses documentos foram liberados recentemente dos arquivos da aeronáutica e podem ser consultados. O interessante é que o coronel que estava à frente da investigação à época não está mais conosco porque se suicidou. Alguns ufólogos com quem eu conversei acreditam que foi motivado por problemas pessoais mesmo, mas entra novamente naquele grande rol de ufólogos suicidas, né, que sempre levanta alguma questão. Na nossa região, teve recentemente, naquela história dos, vamos chamar assim, hieróglifos que aparecem nos campos de cereais, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Eu chamo de hieróglifos, essa terminologia é aplicada, obviamente, à escrita do Antigo Egito, mas porque não me vem à cabeça outra palavra melhor, podemos usar desenhos. Que são feitos em plantações de cereais, milho, soja, enfim. Isso. E tivemos algo semelhante em Prudentópolis. Do meu ponto de vista, parece alguém que tem uma boa tecnologia e muito bem-humorado e que tem uma noção excelente de geometria. Eu estive lá, né, Herman? Em Prudentópolis? Eu estive em Prudentópolis, recebi uma ligação naquele dia, era setembro do ano passado, vai fazer um ano. E eu recebi uma ligação em casa, olha gente, apareceu um agroglifo, né, como são chamados aqui em Prudentópolis, como havia aparecido no ano passado. Então, imediatamente, eu e meu colega Márcio, nós pegamos o carro e nos dirigimos a Prudentópolis. Então, a questão é o seguinte, eu sempre achei alguma coisa bastante exótica, para dizer o seguinte, que inteligências estariam querendo nos comunicar usando um meio tão estranho, né, de fazer desenho em plantações de milho, soja, etc.
Então, nós nos dirigimos lá, eu nunca tinha visto nenhum ao vivo, até porque são os poucos, que só aconteceu aqui em Prudentópolis, em uma cidade de Santa Catarina. E chegando lá, eu confesso que o que eu esperava encontrar era alguma coisa muito mais grosseira. Algo que eu e meu colega pudéssemos logo de cara dizer, olha, isso é uma fraude. A verdade é que é muito bem feito. É muito impressionante. Tem várias questões que eu não consegui responder, como, por exemplo, como é possível fazer um desenho daquele tamanho, né, mais de 50 metros, próximo de uma estrada. Não é uma estrada, é uma estrada rural, mas é uma estrada que tem movimento e há casas por perto. Então, a minha conclusão é o seguinte, eu ainda acredito que é alguém que vai lá e faz. Eu ainda acredito nisso. Eu acho difícil que inteligências extraterrestres estejam se comunicando dessa maneira. Agora, como é feito? Há interesse de quem? Isso é um grande mistério. Porque é muito bem feito. É muito bem feito. Se tem algum fenômeno envolvido, muitas pessoas... Alguns ufólogos estiveram lá, fizeram coleta de material. Eu coletei material, não pude submeter análise, mas outros submeteram análise, chegaram a algumas conclusões. Eu próprio, enquanto pesquisador, não cheguei a conclusão nenhuma, observando ali. Me surpreendeu pela precisão, pelo tamanho, e principalmente por ninguém ter visto isso sendo feito. Mas eu ainda acredito que não é dessa vez, né, que alienígenas andaram escrevendo por aqui. Há qualquer coisa por trás desse fenômeno. Que não deixa de ser uma investigação muito interessante, de passagem. É uma investigação muito interessante. Mas eu ainda acho que talvez não seja esse o caso. Eu tenho um amigo meu que relata a Varginha e o caso de Prudentópolis recentemente como mas ele fala brincando, obviamente, como um apego dos alienígenas à nossa culinária. Em Minas, eles foram atrás de queijo, em Prudentópolis atrás de Cracóvia. Mas, enfim, apesar das brincadeiras que geraram, o fato é que existe uma certa dúvida consistente em relação à tecnologia utilizada para fazer os desenhos, que são os agroglifos. Os agroglifos. A gente acompanha isso, na verdade, o precedente disso é o que vem acontecendo na Inglaterra desde os anos 80, tanto que também são conhecidos como os círculos ingleses. E nas minhas investigações eu descobri que esse fenômeno acontecia na Inglaterra desde a Idade Média. Só que na época eles diziam que era um demônio ceifador. Que era um demônio ceifador. Para a Idade Média, compreensível. Para a Idade Média era isso. Agora, sobre o de Prudentópolis, é como eu disse, existe uma corrente da ufologia que foi lá e já bateu o martelo, que sim, são autênticos, são causados por uma intervenção alienígena. Eu já sou bem mais cuidadoso, eu acho que é alguma coisa notável, grandiosa, não sei como são feitos, mas eu não tenho elementos ainda para afirmar quem ou por que fez aquilo, embora eu tenha minhas suspeitas. Professor, a gente está chegando na metade do terceiro bloco, e o que nós falamos anteriormente precisava ser dito porque passa por um folclore muito amplo. Sim. E por fenômenos que foram divulgados de maneira muito intensa nessas últimas décadas. Nós temos, porém, um fenômeno midiático em torno da questão da vida alienígena que gerou filmes de sucesso, séries de sucesso, como, por exemplo, no caso dos filmes Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Alien, O Oitavo Passageiro, no caso das séries de TV, o Arquivo X, muito antes do Arquivo X, Jornada nas Estrelas, que tem gente que cultua até hoje, mas não pela questão da vida alienígena, e sim por conta da visão que Gene Roddenberry, o criador da série, tinha em relação a um futuro pacífico, não só entre todos os povos da Terra, mas dos povos da Terra com outros mundos. E embora os Klingons não fossem pacíficos, mas no caso de Chris Carter e do Arquivo X, ele tinha uma frase interessante que terminava sempre com a vinheta do programa: a verdade está lá fora. E lá fora onde? Então ficava uma dúvida consistente, embora obviamente muitos episódios estivessem dentro do que vai além do realismo fantástico. É verdade.
Mas dentro dessa indústria de materiais impressos, vídeos, materiais gravados, nós temos também uma obra que é tida como séria, que Eram os Deuses Astronautas. Eu não lembro o nome do autor agora, mas eu sei que ele é um divisor de águas e que acabou gerando uma série de seguidores que tem no History Channel, por exemplo, programas sucessivos falando sobre alienígenas do passado. Afinal de contas, o autor de Eram os Deuses Astronautas tem um discurso lógico do seu ponto de vista? Bom, primeiro a gente tentar compreender o que está por trás do surgimento dessa teoria de que alienígenas nos visitaram no passado. Quando eu tive contato com essa teoria na adolescência, me impressionou muito, porque parecia responder a uma série de questões para as quais eu não tinha resposta. Então, quando, por exemplo, um ocidental, um europeu, um americano, ou mesmo nós aqui na América do Sul, nós contemplamos construções ciclópticas, né? As pirâmides do Egito, ou mesmo as pirâmides aqui no Peru, todas essas civilizações que deixaram monumentos grandiosos, do qual nós orgulhosamente, nossa civilização se orgulha de ser a civilização dos grandes feitos, né? Então a gente já pensa, poxa, não é possível que os egípcios, com ferramentas primitivas, com uso apenas da força bruta, com uma civilização africana, e aí entra o nosso preconceito, eles fizessem aquilo. Então, essa explicação, ela vem justificar uma série de prodígios que de outra forma nós não entenderíamos. Então tem esses dois elementos. De um lado, como historiador, eu acredito que sim, os egípcios eles eram inteligentes e tinham recursos suficientes para fazer tudo aquilo. E é um certo preconceito, é um grande preconceito por parte das civilizações ocidentais não reconhecer que uma civilização africana, enquanto os europeus viviam nas cavernas da Europa, eles construíram sim as bases da arquitetura, da geometria, da matemática. Por outro lado, Ney, nós não podemos desprezar que ainda assim resta uma série de elementos a ser considerados. Pois bem, o Erich von Däniken, ele é suíço, um jornalista, e a partir de um determinado momento ele começou a fazer essa investigação e levantou uma série de teorias no livro que ele lançou em 68, se não me engano, chamado Eram os Deuses Astronautas. Era uma pergunta. Será que os deuses falados pelas mais diversas tradições não seriam astronautas? Né? Será que Quetzalcoatl, será que os deuses cultuados pelos Dogons da África, será que mesmo as divindades gregas, egípcias, persas, babilônicas, elas na verdade não seriam visitantes de outros mundos e que assim se explicaria o surgimento de certas coisas que parecem ter aparecido de repente na humanidade? Essa é uma tese muito sedutora que o Däniken defende no seu livro e nos seus trabalhos subsequentes. O Däniken teve aqui no Brasil há uns 2 meses atrás. Nós estamos inclusive tentando contatar o Däniken para um evento nosso, enfim. Mas eu digo que a tese lato sensu, ela é válida. Eu discordo de várias coisas que tem no livro do Erich von Däniken, que eu acho que podem ser sim explicadas perfeitamente pela criatividade, pela necessidade humana, mas, de qualquer forma, lança uma dúvida. Eu não sou a favor, absolutamente, de se exagerar, porque existem pessoas que toda e qualquer feito automaticamente é atribuído a alienígenas do passado. E não é assim. Os nossos antepassados, eles eram capazes, sim, de dominar a tecnologia, porque muito se perdeu, né? Muito se perdeu. Muitas das tecnologias de cultivo, de produção de tintas, de produção de remédios, muito da cultura desses povos acabou se perdendo, naufragando nos séculos. E hoje a gente estupefactamente, com o nosso, como eu falei, nós somos uma civilização muito orgulhosa dos nossos prodígios tecnológicos, a gente não consegue compreender. Ainda assim, não só o Erich von Däniken, mas uma série de outros autores levantaram essa questão. Então, nesse trabalho específico do Däniken, há sim elementos que merecem nossa atenção. Por exemplo, um deles é o chamado mapa de Peri Reis, ser um almirante turco, um mapa que foi feito no século XIII
muito antes das grandes navegações e que mostra as costas da América Latina e da Antártida. E quando você compara, ela parece uma foto tirada do espaço. Então é uma coisa realmente estranha. Assim como são estranhos uma série de questões colocadas. Mas, mais uma vez, alguns simplesmente dão vaza a uma série de elucubrações e esquecem que o ser humano ele tem uma capacidade muito grande. Mas é um marco, sem dúvida nenhuma, até hoje, apesar do Erich von Däniken ter publicado dezenas de livros, ele ainda é conhecido por esse trabalho que foi seminal. Não é uma ideia original dele. Outros já tinham levantado essa ideia no passado, mas ele que teve mais força para divulgar essa ideia. Povos como maias, incas, egípcios, talvez algum povo da Índia, da Ásia, enfim, esses povos mais antigos, eles têm alguma ligação arquitetônica, além das pirâmides, algum fato que os une, apesar da distância geográfica? Sim, isso é notavelmente verdadeiro quando falamos do Peru e do Egito. Muito do estilo, né, além de várias similaridades religiosas, como o culto ao sol, que também pode ser aplicado por outros fatores, claro, mas existe uma série de detalhes arquitetônicos, até linguísticos, que aproximam muito esses povos. Uma das teorias para explicar isso não passa, por incrível que pareça, pela ufologia, mas sim por uma teoria esotérica, da chamada tradição primordial, de que esses povos, na verdade, teriam buscado a sua inspiração, a sua religião, a sua filosofia, a sua arquitetura, em uma civilização ainda mais antiga que as duas, que seria a civilização Atlante, que não seria uma civilização extraterrestre, que é um outro assunto, dos chamados intraterrenos, né? Que muitas pessoas falam, olha, talvez muitas dessas criaturas, que supostamente são vistas por aí, não sejam visitantes de outro mundo, mas sejam seres terrenos, essa teoria dos intraterrenos, como também algumas pessoas que falam de seres que viajam através de dimensões. Então não seriam também inteligências que viajam no sentido físico. Porque quando se imagina um extraterrestre, se imagina o quê? Um cara, né, que ele entrou num objeto, numa nave, e essa nave tem uma propulsão e ele viajou pelas distâncias estelares e desembarcou aqui, como nós entramos num avião, num ônibus e percorremos a distância. Alguns episódios, algumas casuísticas falam de criaturas ou inteligências que não fazem nada disso. Elas simplesmente se deslocam pelo tempo, pelo espaço, de uma forma feérica, etérica, né, espectral, então que não seriam necessariamente, não usariam uma tecnologia no sentido que nós a conhecemos, seria uma coisa totalmente diferente. Existem, além dos objetos voadores não identificados, existem os que são os OVNIs, existem os OSNIs, que são os objetos submarinos não identificados, relatados fartamente pela literatura, observado por submarinos, navios, durante toda a... Então vejam, quando nós falamos de ufologia, a gente está abarcando uma série de fenômenos. Mesmo a observação de disco voador, a gente falando, por exemplo, do cinema. Um dos filmes, o cinema, ele reflete isso de uma forma muito interessante desde a fundação do cinema, mas nos anos 50 houve uma produção muito grande de filmes que usavam essa temática, o Planeta Proibido, né, o Dia em que a Terra Parou, e uma série de filmes que o pessoal chamava de filme B nos Estados Unidos que representavam essa temática. Mas um dos filmes que realmente marcou foi o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Esse filme, dirigido pelo Steven Spielberg, que é um cara que sempre gostou dessa temática dos discos voadores, ele recebeu consultoria do Dr. Joseph Allen Hynek. Só para que quem nos vê nos entenda, os Estados Unidos começou nos anos 70 um projeto chamado Projeto Blue Book. Esse projeto ele era um esforço de fazer um levantamento sobre o que haveria de verdade em termos de avistamento de discos voadores e alienígenas. Mas o que estava realmente por trás desse projeto era a tentativa contrária, chegar a uma conclusão negativa e tentar dar uma satisfação dizendo para o público que não existia. E uma das pessoas contratadas para fazer isso foi o Dr. Joseph Allen Hynek, um cientista
que acabou, durante o processo, se convencendo da realidade do fenômeno. E ele desenvolveu a classificação que até hoje é conhecida, de contato de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, o que seria um contato imediato, ou como é em inglês, um close encounter of the first degree, um contato de primeiro grau? Seria o avistamento. Então, eu e o Neil Hamilton aqui, nós avistamos, definimos, olha, não é um avião, Ney, não é um balão, nós vemos concretamente que nós estamos testemunhando ali a aparição de um objeto que nós não podemos dizer que seja avião, balão, helicóptero, drone, mais modernamente nada disso. Esse é o contato de primeiro grau. O contato de segundo grau é aquele em que há evidências físicas, ou seja, causou distúrbio eletromagnético, deixou marcas no solo, causou algum tipo de mal-estar nas pessoas que estavam por perto, exalou algum odor, ele deixou alguma marca física. E o contato imediato de terceiro grau, que dá nome ao filme, é quando os ocupantes são avistados. Você avista quem está ocupando, ou, em tese, os seres alienígenas. Então foi um grande sucesso, muito bem produzido, contou com a consultoria do Dr. Joseph Allen Hynek. Aquela própria musiquinha que é usada no fim do filme, ela foi composta por um sujeito chamado J.J. Hurtak, que, na verdade, ele está emulando ali o nome de Deus, na Cabala. Então, olha, é uma obra muito bem feita, convido todos que assistam, o filme já é antigo, 78, 79, mas fantástico, e que trata dessas questões, né? E alimentou muito o imaginário da população à época. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é ufologia. Comigo no estúdio está o professor de História, Marcos Kuznick, que também é investigador de fenômenos ligados à ufologia. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença no programa de hoje e passar a palavra para o senhor emitir considerações finais. Afinal de contas, os alienígenas do passado, se eram ou não os deuses astronautas, seres interdimensionais ou não, a questão da Atlântida, que recentemente alguns pesquisadores dizem que ficava no sul da Espanha, se ficava ou não ficava já é uma outra história, ainda não existem evidências concretas que provem isso, mas o fato é que existem perguntas sem respostas. Sim. O simples fato de existirem perguntas sem respostas já motiva a necessidade de uma investigação mais aprofundada? Sem dúvida, o campo é fascinante, né? Eu sei que a dificuldade é muito grande, talvez trabalhar com ufologia esteja tão complexo quanto trabalhar com política no Brasil ultimamente, né? Afinal, quem está dizendo a verdade, né? Mas eu imagino que existem muitas pessoas buscando uma investigação séria, as pessoas usando seu bom senso, elas são capazes de ser alçadas a um nível de compreensão, a um campo fantástico de investigação, né? Que ele mostra o quanto a nossa posição no universo, ela pode ser, a nossa percepção, ela pode ser engrandecida com tudo isso. Então, o fenômeno autêntico existe, embora ele esteja muitas vezes coberto por uma série de questões aí que acabam turvando, mas o fenômeno existe. Em relação ao seminário, apenas resgatando o que falamos no início do programa. Quem tiver interesse pode acessar no www.ufoonline.com.br, que a inscrição é gratuita, né, e você vai poder assistir aí uma série de palestras com grandes pesquisadores brasileiros e internacionais sobre o tema. E quando acontece o seminário? De 6 a 10 de novembro. 6 a 10 de novembro. Professor, obrigado novamente e obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Ufologia é um assunto extremamente curioso e, do meu ponto de vista, merece toda a seriedade e respeito. Além disso, nós precisamos lembrar do seguinte: dentro da história da humanidade, o que nos move realmente? É a resposta ou é a pergunta? Um grande abraço e até o próximo fim de semana.